Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Atualmente, existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras e 80% delas têm origem genética. Por isso, nós vamos conversar hoje aqui no nosso programa com a médica geneticista, a doutora Patrícia Braga, para entender um pouco mais sobre esse tema. Seja bem-vinda. Obrigada. Quais são as principais características das doenças raras? Interessante essa pergunta. Quando que a gente deve pensar, em uma doença rara? A grande maioria das vezes, quando uma pessoa ela tem várias comorbidades, várias doenças associadas ao mesmo tempo. Vamos tirar um exemplo, por exemplo, uma criança que tem atraso do desenvolvimento, obesidade, deficiência intelectual e algum problema visual. Essas coisas que eu lhe citei são inclusive comuns na nossa sociedade, Mas todas elas juntas em uma pessoa só, a gente tem que pensar, será que essa criança tem alguma coisa a mais? Então, sempre quando a gente está diante de uma pessoa que tem várias comorbidades, ou então tem alguma doença cujo tratamento não está evoluindo de uma forma adequada, a gente tem que pensar em doença rara. Elas são mais diagnosticadas na fase adulta ou na infância? A grande maioria na infância. A gente observa, às vezes, as crianças têm alguma face que a gente chama de atípica, face sindrômica, ou então alguma característica que já chama a atenção, um atraso do desenvolvimento, a criança demora para sentar sozinha, demora para caminhar, e além disso associada a outras comorbidades, problemas cardíacos, renais. Então, na infância, a gente já consegue ter uma noção de que existe algo a mais de todas essas características. Como é que o diagnóstico é feito? Porque, com certeza, ele não é fácil. Com certeza. Estima-se, inclusive, que as pessoas com doenças raras, elas duram aproximadamente 10 anos para obter o seu diagnóstico correto e concreto, É muito tempo aí nessa busca, nessa odisseia de receber o seu diagnóstico por fim, O diagnóstico ele pode ser feito tanto pelas características faciais que as pessoas podem ter, por exemplo, síndrome de Down é uma alteração genética, É rara, mas é comum na sociedade, E pela face a gente já consegue distinguir algumas características que nos chamam a atenção. Eu cito a síndrome de Down porque ela é algo mais comum, mais visível na nossa sociedade. Mas, como foi citado, existem aí aproximadamente 8 mil doenças raras, com essas características faciais, outras características faciais, além de outras comorbidades. Quando falamos em doenças raras, é comum e há de pensar, por exemplo, em doenças terminais, como esse estereotipo, ele dificulta a aceitação do diagnóstico? Sim, na verdade, algumas doenças genéticas, sim, elas são chamadas neurodegenerativas, As pessoas começam com alguns sintomas mais leves e tendem a se agravar com o passar da doença, com o passar do tempo. Sim, existe essa questão das doenças neurodegenerativas que a gente precisa passar o diagnóstico o mais rápido possível e, se houver tratamento, ofertar esse tratamento para o paciente. Mas também existe uma questão que a gente precisa levantar. A grande maioria das doenças raras não tem cura. Mas o fato de não haver cura não significa que não há tratamento e não significa que a gente não precise cuidar dessas doenças. A gente precisa sempre oferecer para esses pacientes uma boa qualidade de vida. Quais os maiores desafios dos pacientes com doenças raras, hein? Acho que os maiores desafios estão principalmente na questão social, nos preconceitos a serem aí superados, Estão também no fato da questão psicológica, Como são doenças raras, é difícil a gente encontrar outras pessoas que também estejam passando pelo mesmo processo. Então, eu sempre oriento que sempre a gente tente buscar outras famílias, para a gente poder formar associações de pessoas com aquela mesma condição.
Às vezes é difícil a gente encontrar alguém, por exemplo, no mesmo município, mas a gente consegue em outros estados e até para manter uma parceria. Existe em Teresina serviços públicos, privados, específicos para tratar essas doenças? Sim, existe tanto público quanto privado, né? Nós temos hospitais que realizam atendimento, cuidado e às vezes tratamento, quando a gente tem tratamento, né? E oferecemos todo o apoio, todo o suporte para as pessoas com doenças raras, sim. Inclusive, eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço muito especial para a doutora Cassandra, que é oftalmologista. Lembrando, ela mandou uma mensagem para mim, lembrando que no Brasil somos 10 e 200 no mundo com alteração genética DEAF1, que é relacionada ao autismo, né? Exatamente. Hoje em dia, o autismo, nós temos entendido que o autismo, o cunho, a etiologia, né, a causa do autismo, 60% deles está relacionada a uma alteração genética. Consequentemente, a gente faz uma busca genética no indivíduo que tem essa alteração de comportamento e podemos, inclusive, encontrar algumas alterações, como no caso no gene DAF1. A partir de então, nós podemos fazer mais pesquisas e encontrar, inclusive, opções de tratamento para esses pacientes. A doutora Cassandra está bem engajada, né? E a gente aproveita a oportunidade aqui para mandar um abraço especial para ela, porque é muito importante a gente estar falando sobre esse tema, porque, inclusive, dia 28, né, um dia especial. Exato. É o Dia Internacional, ele é para as doenças raras, né? E aí, aqui no Canal Saúde, a gente não pode deixar de fazer uma entrevista falando sobre isso e trazendo também a importância da gente estar cada vez mais entendendo, conhecendo, sabendo, procurando identificar, procurando saber e fazer o diagnóstico, que é o mais importante, se possível ainda na infância. Exato. O lema, inclusive, é somos raros, mas não somos invisíveis. É isso aí. Obrigada pela entrevista. Nada. E essa foi mais uma entrevista especial aqui no programa Canal Saúde. Eu espero que vocês tenham gostado.